Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Gosto do assunto que, como você falou, envolve uma tradição milenar. E como eu falei, um povo muito sábio. Sim. Todo mundo admira. A Torá, que é o documento máximo do povo de Israel, é uma sabedoria divina. Ela é extraordinária, ela é divina. O povo de Israel recebeu essa Torá há mais de 3.300 anos atrás no Monte Sinai, numa revelação única na história da humanidade. No Monte Sinai, 49 dias depois do povo de Israel ter saído do Egito, milagrosamente também. E o povo de Israel lá se compromete com essa Torá, com esses princípios, com esses preceitos. E até hoje, o povo judeu vivencia a sua fé e por onde passa, colabora. Por onde passa, compartilha esses valores e deixa a sua contribuição para com a sociedade. Essa é a missão do povo judeu, essa é a missão do povo de Israel. É ser uma luz entre as nações. Interessante que você já pontuou essa questão da Torá. Eu queria que a gente começasse falando por ali. Sim, claro. O povo judeu nasce, então, dessa... Da saída do Egito. Da saída do Egito, do Êxodo. Exatamente. O povo de Israel, nós somos descendentes de Israel. Quem foi Israel? Yaakov, Jacó. O seu nome foi modificado para Israel. Então, Jacó, que era filho de Isaac, Yitzhak, que era filho de Abraão, o primeiro judeu da história da humanidade, o patriarca, foi testado 10 vezes. Depois do 10º teste, ele recebeu o título de patriarca, quer dizer, da sua descendência vai sair uma nação que vai receber a Torá e que vai trazer essa luz para toda a humanidade. Então nós somos filhos de Israel, nós somos descendentes do neto de Abraão, que é Jacó, que é Israel. Então, o povo judeu começa na saída do Egito, porque até lá o povo de Israel era conhecido como os hebreus, os ivrim, porque Abraham ele foi intitulado desta maneira, Abraham ha-ivri, Abraão o hebreu, porque ivri vem de ever, que é a margem. Quer dizer, o mundo inteiro estava numa margem, ele estava na outra margem, ele estava nadando contra a correnteza. Ele estava levantando a bandeira do monoteísmo numa geração de idólatras. Então, os hebreus se transformam em povo quando eles saem do Egito e recebem a Torá. Ou seja, todos os milagres da saída do Egito, as 10 pragas, a abertura do mar, Kriyat Yam-Suf, todos os milagres foram coordenados celestialmente para que o povo judeu recebesse a Torá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, toda a Torá escrita, toda a Torá oral, que é a explicação das Escrituras Sagradas, e nós estamos até hoje vivenciando essa Torá magnífica, que quando você começa a estudar ela, você se apaixona, igual eu me apaixonei quando jovem, e recebi sobre mim transmiti-la para os outros jovens, assim como eu era jovem e me encantei com a sua luz. Compreendeu? Compreendi. A Torá, então, tem até hoje Sim, o mesmo impacto. Mesma Torá. As mesmas mitzvot, os mesmos preceitos, os mesmos psukim, os mesmos versículos, nada se perdeu. Nada se perdeu. Por isso que a revelação foi muito forte. Quando a revelação inicial ela é muito forte, é muito impactante, o povo inteiro estava lá e vivenciou esse milagre, essa experiência. É impossível de desconectar ela da essência de toda a nossa identidade espiritual, nosso DNA espiritual que lá se encontrava. O povo, então, de Israel nasce nessa saída do... Na saída de Mitzrayim, do Egito. Lá do Egito para Canaã. Rumo Eretz Canaan. Rumo à terra de Canaã, que é a terra de Israel. A terra prometida. 40 anos no deserto. Até entrarmos na terra, conquistarmos, dividirmos, o templo construído, depois ele foi destruído, depois ele foi reconstruído 420 anos depois e destruído novamente. E desde a segunda destruição,
o povo judeu vai para o exílio e até hoje estamos no exílio. Em 1948, o Estado de Israel declara a sua independência, mas ainda nós não estamos na terra de Israel nos mesmos moldes que estávamos antes da destruição. Esses moldes, aquele status espiritual, só vai entrar em vigor com a vinda do Mashiach, que é o Messias, que faz parte da tradição oral judaica. Então, hoje, lá em Israel, desde 1948, Sim. está o povo. O Mas Estado de Israel. o Estado. O Estado de Israel, né? O Estado de Israel. Mas a ideia de habitar o local próprio de judeus enquanto terra prometida, não. Ainda não chegou o momento em que o povo inteiro regressou para a sua terra e o templo foi reconstruído. Isso vai acontecer, essa era vai entrar em vigor com a vinda do Mashiach sob sua liderança. E que nós estamos cada vez mais próximos, Estamos próximos. desse momento, sim. Muitas profecias estão se concretizando. Muitos momentos que nas escrituras foram registrados, hoje nós estamos vivenciando. Inclusive esse conflito no Oriente Médio, na terra de Israel, tudo isso já estava escrito na Torá 2000 anos antes. Essa sede por espiritualidade já estava escrita na Torá milhares de anos antes. Igual o profeta falou, que vão chegar os dias que haverá fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, e sim a sede de espiritualidade, de escutar as palavras de Hashem, do Criador. Então a nossa geração é privilegiada. Então você O fala... meu mestre falou para mim, Aham. vocês vão receber o Mashiach. Rezem para que eu também esteja vivo, com saúde e com força. Não, mas então vocês vão receber. Ele me afirmou, ele Então me prometeu. já tá logo ali na chegando, porta. tá chegando. A Kabbalah escreve o termo como Ikveta de Meshicha. O que significa Ikveta de Meshicha? Ikveta vem de Ekev. Ekev em hebraico é calcanhar. Já dá para escutar os passos do Mashiach. Nós estamos já no momento que antecede a sua vinda. Então vamos aproveitar esse momento para acumularmos méritos, para praticarmos o bem, para que os nossos méritos sejam contabilizados e revertidos ao nosso favor quando o mundo vindouro entrar em vigor. Essas profecias, então você falou... Sim, Júnior. Você falou do conflito, da guerra. Sim. Você falou da Sede por a espiritualidade. sede por espiritualidade. Os filhos vão trazer os pais para o caminho. Os filhos vão trazer os pais para as sinagogas. São várias as profecias. São várias. A Torá, ela não é um livro de historinhas. Você não pode ler ela em português e achar que você está estudando a Torá. Porque se você lê ela traduzida da maneira superficial que ela foi traduzida para vários idiomas, você vai enxergar aquilo como uma historinha. Ela não é. Só foi registrado na Torá o que se pode aprender. Torá vem da linguagem oraá, que em hebraico é orientação. A Torá é um livro de orientações, é um livro de ensinamentos, é um manual de instruções do fabricante, do boss, do criador, para uma vida plena, para uma vida significativa, para uma vida repleta de alegria incondicional, para que cada ser humano se encontre consigo mesmo e possa extrair de dentro da sua alma a sua força, o seu verdadeiro potencial, os seus dons e qualidades, direcionando-os em prol da sua missão aqui na Terra. Esse é o objetivo do estudo da Torá. Por isso que ela recebeu esse nome, Torá, Oraá, orientações. Se você lê ela em português, vira novela. Entendeu, querido Júnior? Entendi. Por isso que você quer se converter ao judaísmo, você falou pra mim. Você... Aqui em off, né? Você Mas na fez hora uma da pergunta. circuncisão você ficou um pouco assustado. Você Na hora fez da uma circuncisão pergunta. ele fugiu. Ela é testemunha. Mas assim, O cafezinho ele foi tá trazido. chegando, tá chegando. Aí. Não é? Sem açúcar. Açúcar é veneno. Nada de açúcar. Tá Minha bom. nutricionista tá assistindo. Tá assistindo. Açúcar nunca? Rabino pode casar falando nisso? Já que curiosidades sobre judaísmo, né? O rabino, obrigatoriamente, para ser rabino, precisa ser casado. Precisa? Como é que a gente vai dar força para as pessoas sem saber o que é dor? Não, tô brincando.
Essa foi boa. Tira essa depois. Ai, ai. Tira isso, te corta. Sim, como é que nós vamos orientar as famílias sem saber o que é uma família? Então, a liderança espiritual judaica, ela precisa vivenciar todas as esferas da fisicalidade, né, do mundo físico, do Olam Ha'asiyah. A Kabbalah, ela nomeia este mundo físico como Olam Ha'asiyah. Asiyah vem de de fazer. Nós estamos num mundo que a atitude ela é viável. Depois que nós partirmos para o outro plano, nós não poderemos mais fazer o bem, nós não poderemos mais cumprir os preceitos, nós não poderemos mais ajudar o próximo. Então, o casamento, pela visão judaica, é uma fábrica de aperfeiçoamento do caráter diariamente, onde dois seres opostos, o homem e a mulher, você sabe muito bem disso, eles agora, é uma alma só que veio ao mundo, se dividiu em duas partes. No matrimônio, no altar do casamento, elas se reencontram e voltam a ser uma entidade só. E o casamento nada mais é do que um abrir mão em prol da felicidade do outro. Isso é o amor. O amor é a atitude, é o esforço de fazer a sua alma gêmea mais feliz. E um entender o lado do outro. Tolerância, diálogo, compreensão. E o amor está presente nas atitudes e nos detalhes. Não é verdade, Júnior? Você que é um expert em relacionamentos. Eu concordo. E não podemos banalizar não podemos. a relação. E eu acho que é bem esse o caminho que você falou. Se a gente tem que olhar o matrimônio como um sacrifício, né? Olha só. Ó, chegou. Obrigado. Um cafezinho? Muito agradecido. Vamos fazer uma oração aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihyo bidboroi. É a brahá que nós fazemos antes de beber, antes de comer. É sempre em qualquer refeição? Sempre. Shakol Niyabed Baruch. Tudo existe através da sua palavra. O Eterno criou o universo falando em hebraico original. Hebraico. O Lashon HaKodesh, o idioma sagrado. Entendi. O idioma no qual o mundo foi criado. O Lashon HaKodesh, o idioma que a Torá foi registrada. E os ensinamentos, eles estão presentes no Lashon HaKodesh, no hebraico original.